se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O mito da alma que vaga pelo comércio da cidade. O comércio de uma pequena cidade do interior sempre foi movimentado, com pessoas andando de um lado para o outro, negociando mercadorias e conversando animadamente. No entanto, à noite, o lugar mudava completamente. Os corredores e ruas que antes pulsavam vida ficavam desertos, silenciosos, e era nesse vazio que o mito começava a ganhar forma. Os moradores contavam histórias sobre uma presença estranha que rondava o comércio durante a madrugada. Alguns diziam ouvir passos ecoando no chão de ladrilhos, outros garantiam ter visto sombras que não pertenciam a ninguém. O medo crescia a cada relato, mas ninguém sabia ao certo o que provocava essas manifestações. Certa noite, Paulo, um jovem vigilante noturno, assumiu o turno no mercado central. Ele ouvirá os rumores, mas acreditava que não passavam de superstições locais. Armado apenas com sua lanterna e sua coragem, ele patrulhava as lojas, determinado a desmentir as histórias. Por volta das 2 da manhã, um som distante interrompeu o silêncio. Era um leve arranhar, como se algo arrastasse pelo chão. Paulo seguiu o som, sua lanterna tremendo levemente em sua mão. Ele encontrou uma porta aberta, algo que nunca deveria acontecer no mercado. Quando entrou na loja, o som cessou. O jovem sentiu um arrepio subir pela espinha, mas continuou a exploração. Foi então que notou algo estranho no ar, um perfume doce e familiar, como flores murchas. Algo ali não estava certo. Paulo virou-se rapidamente ao ouvir um suspiro. Sua lanterna iluminou o reflexo de algo no espelho do fundo da loja. Não era sua própria imagem. A silhueta de uma mulher, de olhos vazios, observava-o com uma expressão melancólica. Em um instante, ela desapareceu, deixando apenas o eco do silêncio e o coração disparado do vigia. Na manhã seguinte, Paulo contou a história para seus colegas. Ele não era mais um cético. A partir daquele dia, jurou nunca mais patrulhar sozinho. O comércio tinha sua rotina diurna, mas a história de Paulo rapidamente se espalhou. Aquela mulher no espelho não era uma figura desconhecida. Muitos acreditavam que era a alma de Clara, uma jovem que havia trabalhado em uma das lojas décadas atrás. Clara era conhecida por sua bondade e dedicação, mas sua vida terminou tragicamente. Segundo relatos, ela fora assassinada em um assalto ao estabelecimento onde trabalhava. Desde então, as pessoas começaram a associar as aparições noturnas com sua trágica história. O comércio tinha sua rotina diurna, mas a história de Paulo rapidamente se espalhou. Aquela mulher no espelho não era uma figura desconhecida. Muitos acreditavam que era a alma de Clara, uma jovem que havia trabalhado em uma das lojas décadas atrás. Clara era conhecida por sua bondade e dedicação, mas sua vida terminou tragicamente. Segundo relatos, ela fora assassinada em um assalto ao estabelecimento onde trabalhava. Desde então, as pessoas começaram a associar as aparições noturnas com sua trágica história. Moradores mais antigos diziam que Clara costumava usar um véu branco nos dias de folga, e era esse detalhe que tornava os relatos ainda mais perturbadores. Sempre que alguém afirmava ter visto a figura fantasmagórica, mencionavam o mesmo detalhe: o véu branco, iluminado pela luz pálida da lua. Maria, uma vendedora de uma das lojas, jurava que já ouvirá o som de passos lentos e arrastados quando fechava sua loja à noite. É como se ela ainda procurasse algo que perdeu, dizia a mulher, olhando para o chão com os olhos marejados. O caso ganhou tanta notoriedade que um grupo de jovens decidiu investigar por conta própria. Armados com câmeras e celulares, entraram no mercado em uma madrugada para tentar gravar a aparição. No entanto, o que encontraram foi muito mais do que esperavam. Assim que começaram a filmar, a temperatura no local caiu drasticamente. Um vento estranho percorreu os corredores, mesmo com todas as janelas fechadas. De repente, a luz das lanternas começou a piscar, e um dos jovens gritou. Ao se virarem, viram um véu branco flutuando ao longe, desaparecendo entre as sombras. Depois do incidente com os jovens, o número de relatos sobre Clara aumentou. Pessoas começaram a evitar trabalhar no turno da noite.
Os lojistas começaram a notar coisas desaparecendo, apenas para reaparecerem em lugares improváveis. Carlos, um padeiro que entregava pães para o mercado, contou ter visto Clara observando pela vitrine enquanto descarregava sua mercadoria. Era como se ela quisesse falar algo, mas não conseguia, dizia ele. Apesar do medo, Carlos sentiu um misto de pena e curiosidade. Alguns começaram a especular que Clara estava presa no mercado porque seu espírito não havia encontrado paz. Uma teoria popular dizia que ela queria justiça por sua morte. Outra, mais inquietante, sugeria que Clara protegia o comércio, como se ele fosse parte de sua vida mesmo após a morte. A paranormalidade atraiu a atenção de um investigador espiritual, o Sr. Anselmo. Ele alegava ter experiência em lidar com almas inquietas e ofereceu-se para investigar a situação. Com a permissão dos comerciantes, Anselmo realizou uma sessão de meditação no centro do mercado durante a madrugada. Naquele ambiente sombrio e silencioso, ele afirmou ter sentido a presença de Clara. Ela não está aqui para fazer mal, disse ele, com os olhos fechados. Ela procura algo. Algo que foi tirado dela. A revelação de Anselmo deu início a uma busca por respostas. Alguns comerciantes começaram a investigar documentos antigos do mercado, buscando pistas sobre Clara e seu passado. Durante uma reforma em uma das lojas mais antigas, um operário encontrou algo inesperado, um pequeno baú, trancado e coberto de poeira. Dentro do baú, havia um diário. Era de Clara. Suas páginas revelavam detalhes de sua vida antes do trágico assalto. Entre as anotações, um detalhe chamou a atenção. Clara mencionava um colar, um presente de sua falecida mãe, que ela sempre carregava consigo. Esse colar nunca foi encontrado após sua morte. Os comerciantes ficaram convencidos de que o espírito de Clara buscava o colar. Um grupo começou a procurar o objeto, explorando cada canto do mercado. Enquanto isso, as aparições de Clara se tornaram mais frequentes, como se ela estivesse guiando os moradores em sua busca. Finalmente, em uma gaveta esquecida em um depósito, encontraram um colar. Era um pingente simples, mas cheio de significado. Ao segurarem o colar, sentiram um arrepio, como se Clara estivesse presente naquele momento. Naquela noite, os comerciantes organizaram uma pequena cerimônia no centro do mercado. Colocaram o colar em um altar improvisado, cercado por velas e flores brancas. Anselmo conduziu uma oração, pedindo para que Clara finalmente encontrasse paz. Durante a cerimônia, algo extraordinário aconteceu. Uma brisa suave percorreu o local, apagando as velas uma a uma. No fundo do mercado, o véu branco apareceu novamente, desta vez pairando imóvel. Os presentes sentiram uma calma inexplicável, como se Clara estivesse agradecendo. Depois daquele dia, as aparições cessaram. O comércio voltou à normalidade, e a história de Clara passou a ser contada como uma lenda local. O colar foi guardado em um pequeno memorial na entrada do mercado, para que sua memória nunca fosse esquecida. Ainda hoje, dizem que, nas noites mais tranquilas, é possível sentir o perfume de flores murchas pelo mercado. Para os moradores, é um lembrete de que Clara, finalmente em paz, ainda cuida do lugar que tanto amava.